vamos pormenorizando e passando por cada uma das partes fixas que nós elencamos e abordamos lá no primeiro encontro, né? Em rápidas palavras, o que é cada uma destas partes fixas que nós já abordamos e a dica que nós podemos aplicar a cada uma delas, né? Canto de entrada, uma palavra-chave, então, seria essa convocação, este encontro de assembleia que se faz, que se reúne para celebrar o mistério central da sua fé. E a dica para o canto, então, de abertura, o canto de entrada, seria a escolha do tempo e a ocasião. Embora nós já tenhamos discutido sobre isso, e visto que o canto de entrada convida à participação daquela celebração, a envolver-se e mergulhar no mistério da Santíssima Trindade, a abordagem do mistério eucarístico e outras temáticas que podem surgir, a aposta, ou melhor, a dica de seguir um pouco daquilo que vive a espiritualidade do tempo litúrgico e da ocasião que a celebração quer transmitir, né, na qual a celebração está inserida, é aí a melhor das dicas que nós podemos adotar em vista da escolha dos cantos e da execução dos mesmos. Para o ato penitencial, nós entendemos como palavra-chave, então, esse hino de súplica e de louvor, não ordinariamente um hino apenas penitencial, de pedir desculpas, de pedir perdão a Deus, de se reconhecer pequeno, mas como a própria fórmula, né, o que nós comentávamos e entendíamos do Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, este louvor, esta ação de graças do penitente, do fiel, daquele que suplica a misericórdia de Deus, também já o faz. Então, por isso, o ato penitencial, um hino de louvor e de súplica. Dentro da parte fixa, uma dica, ele não é possível alterar a sua fórmula, apenas indicar que existem já propostas pela Instrução Geral do Missal Romano como parte fixa 3 fórmulas, né? Estas 3 fórmulas, a mais conhecida por nós é a terceira, e nós no último encontro discorríamos um pouco sobre cada uma delas, explicávamos ali as possibilidades, mas é na terceira fórmula que a gente encontra a possibilidade dos nossos cantos, né? Que variam normalmente ali as antífonas, e existe a possibilidade sempre de alternar conforme o tempo litúrgico, as instruções que já possuem, e alguns outros textos penitenciais que foram criados pela Conferência Episcopal ou por outros músicos, né? E que compõem muito bem a liturgia, estão de acordo com a orientação da Igreja e que podem ser utilizados porque não abandonam a estrutura fixa, né, de cada uma das invocações e principalmente tem como a centralidade nessa estrutura este refrão de súplica e louvor que é de fato constituinte do ato penitencial, a estrutura. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Depois nós entramos no Glória, entendido por muitos como apenas um hino ali de louvor, de ação de graças, como um hino trinitário, onde nós já abordamos aquela questão de cantar glória à Trindade Santa, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que esses cantos também poderiam ser utilizados, mas através do nosso debruçar sobre a instrução, sobre os livros litúrgicos, e entendermos que, de fato, o hino de louvor, o Glória, é um hino, na verdade, cristológico, que canta a ressurreição de Jesus Cristo e que testemunha, na verdade, esta sua ação e centralidade do mistério dentro da celebração da Eucaristia, que é, na verdade, um hino ou uma oração que não há possibilidade de ser alterada, né? Ela, dentro da parte fixa, possui uma estrutura ordinária que pode ser adaptada, e adaptada por quem? Né? Nós discutimos também isso e lhes apresentei que era o texto da Conferência Episcopal, do qual foi adaptado conforme a estrutura melódica e também a métrica, e nós demos ali os 2 textos, né? Que é utilizado em formas de estrofes, mas recordando sempre que é uma oração, que não há substituição e ordinariamente não possui refrão. O hino de louvor é esta oração composta de louvor e de gratidão, ordinariamente trinitária, do qual a comunidade reunida que celebra, presta de modo primeiro, assim, de modo ordinário, a Jesus Cristo dentro daquele encontro. Por isso, até,
O hino de louvor é reservado normalmente aos domingos, festas e solenidades, ou seja, quando a liturgia, de um modo ordinário, de um modo primeiro, apresenta a figura de Jesus Cristo, ou seja, as festas do Senhor, as solenidades do Senhor, o dia do Senhor, e quando aqueles que nos precederam na fé, ou seja, a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires e santos de um modo geral, que por causa de Jesus Cristo e com Jesus Cristo cantam esta glória, louvam a Trindade, louvam a Deus, o hino de louvor é então recitado ou entoado pelo coro e pela assembleia. Do hino de louvor, onde nós paramos, nós poderíamos ainda mergulhar e avançar em cada uma das expressões, em cada uma das verdades contidas dentro desta oração, que foi composta... Rômulo. Oi. Só um segundinho. Deixa eu pedir para alguém, se puder, tomar algumas notas. Só para... Não precisa... Eu sei que você está na revisão ainda. Qualquer coisa eu te mando. Eu já tô mais ou menos assim. Mando para ti depois. Já tá digitadinho aqui. Armou. Obrigado. De nada. E nós poderíamos, enfim, né, buscar entender, né, todas essas verdades contidas em cada uma dessas orações que nós proclamamos e entoamos junto da Assembleia, mas acredito que não é esse o nosso objetivo aqui. Por isso, nós daremos um passo a mais hoje, e logo aí do hino de louvor, nós vamos direto para o Cântico dos Salmos. Se ninguém, é lógico, tiver nenhuma dúvida, colocação ou ponderação sobre o hino de louvor. Vamos ver se... Acho que a gente podia ver a questão das dúvidas, se tem alguma dúvida do ato e talvez pegar aquele exemplo. Sim. De músicas que a gente pode achar que seja, mas que é, mas não é. Pode ser? Bom. O Rômulo acabou de comentar sobre uma questão, é uma oração, que o Glória é uma oração e não tem refrão, né? Entretanto, a gente tem inúmeras músicas que repetem o Glória, né? Você fala um pedacinho da própria oração. É a própria oração, só que quando chega na parte do Glória, Deus nas alturas, volta lá, como se fosse um refrão. Então, só queria esse comentário aí. Sim, esse comentário é muito pertinente, né? Se nós formos retomar de fato aquilo que nós vimos no último encontro, a própria diferenciação dos dois textos, né? O texto oficial, aquele que vem no missal, e a própria tradução que a nossa conferência oferece, né? Que seria essa adaptação. O texto da conferência traz a formulação do Glória em estrofes e apresenta um refrão. Então, oficialmente, pode ou não pode? Para nós, por essa adaptação pastoral e autorização concedida pela conferência, utiliza-se, pode, né? E vale, por exemplo, cito só um exemplo, que isso foi introduzido nas grandes celebrações da igreja, né? Jornada Mundial da Juventude no Brasil, né? Para quem conhece a partitura de todos os textos, todas as músicas que foram entoadas e criadas oficialmente para a celebração da jornada, o hino de louvor da jornada tem refrão. Né? Aí, mais perto um pouquinho, 2017, quando nós celebramos o tricentenário em Aparecida, o álbum Glorifica Minha Alma ao Senhor, que foi conduzido por o coro dos 300 anos, inclusive o coro aqui da Diocese participou, né? E o texto do hino de louvor traz o refrão novamente. Né? Isso a gente pode dizer quase que é algo muito próprio do Brasil, né? Algo muito próprio da nossa região. É uma adaptação que foi conferida a nós e que está introduzida e autorizada. Mas, oficialmente, o texto é uma oração, é conduzida, assim como, cito só um exemplo, não do hino de louvor, mas, por exemplo, do canto do Te Deum. Às vezes a gente reclama que, nossa, mas fica muito longo, fica muito extenso, porque repete santo, santo, santo toda vez. Né? Aí vem as fórmulas de se entoar. Ele pode e deve ser entoado de forma reto-tom completo, né? Sem esses intervalos do santo, que seria esse refrão. Mas, e a gente vai falar sobre isso agora, que vai falar sobre os salmos, existem 3 modalidades para isso.
e é o que foi aplicado ao hino de louvor, né? As 3 formas de se entoar esta oração litúrgica, uma mais utilizada dentro da liturgia das horas, a outra dentro da liturgia da celebração eucarística e a outra, de um modo geral, utilizada no gradual da própria igreja. Mas oficialmente, para nós é permitido e ok. Mas tem a advertência, né? O que é, então, o refrão do hino de louvor, né? O que é para cantar ali. Normalmente, adverte-se a primeira estrofe, a primeira verdade ali contida, que é aquela oração dos anjos, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E aí vale o exemplo fiel, todos os hinos de louvor, pelo menos que vem na minha cabeça agora, da comunidade Shalom, por exemplo, todos eles, os refrões, abordam, na verdade, esse texto bíblico, que é a primeiro verbete ali da nossa oração do hino de louvor. Ô Romulo, eu queria só fazer um questionamento, né? Paralelamente, eu com a Lê, a gente conversou, e uma dúvida que eu sempre tinha, aliás, né, que para mim ficou claro, né, na última formação, com relação ao ato penitencial. Depois, conversando com a Lê, enfim, aí eu fiquei mais na dúvida ainda, falei para ele, não, depois a gente tira lá com o Romulo, tranquilo. Que para mim, na sua orientação, né, naquilo que foi passado, para mim ficou claro que quando a gente faz uma música de ato de uma forma contrita, assim, mostrar uma contrição, ela é litúrgica. E por que eu estou dizendo isso? Eu já tinha participado já há muito tempo atrás, muitos anos atrás, de uma formação litúrgica em que falava, né, que exatamente isso que você tinha colocado, que você falou agora há pouco. E na última formação, para mim, eu não tinha entendido dessa forma, né? E para mim, assim, que é com relação aquela versão litúrgica, né, que fala, né, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Para mim, eu tinha entendido, né, de outras formações que eu já tinha participado e tudo mais, que a oração o canto do ato, né, do ato penitencial, ele era um canto que, não tendo isso, que até você até comentou, né, daquela oração, né, que é litúrgica, né, que o padre às vezes faz, né, Senhor, venho te pedir perdão, não por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e tal, que isso é uma oração de contrição. Então eu entendi que não precisaria ter essa regulamentação da forma, né, Cristo, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, o Senhor tem de piedade de nós. Para mim, sendo uma música da qual a pessoa ela canta, né, ou tem um formato de contrição, ele já é litúrgico. E eu tinha entendido exatamente isso da sua última orientação, né, quando você falou do ato penitencial. Qual é o exemplo que eu quero dar nisso, né? Aí, na época, até eu tinha tomado um exemplo que não tem esse formato, o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, o Senhor tem de piedade. E aí você comentou, não, sendo uma música de contrição, ela é litúrgica. E aí o exemplo que a gente queria falar, até virou um pequeno debate entre eu e o Alê, que é a música do Laércio Oliveira, Quisera, da qual ele fala, né, todo mundo conhece a música, e ele fala, né, quisera ter um coração, né, como o teu, quisera ser constante no amor, e sou forte, mas sou, né, pobre, sou tão fraco quanto os erros cometi, piedade, piedade, Senhor. Lava a minha culpa, lava todo o meu pecado, né, quer dizer, é uma oração de contrição. E aí, num debate, o Oliveira falou assim, mas não é litúrgica. Eu falei, é litúrgica, porque é uma música de contrição. Está dentro dali né? E para mim, isso, de verdade, isso nunca ficou tão claro. Porque eu lembro de uma outra formação também que falaram a mesma coisa. Falaram, não é litúrgica, é uma música que não tenha Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. E aí eu ficava, mas, né?
Aí eu lembro que no Fonte, há muito tempo atrás, né, um dos padres virou e falou, não, essa música ela não é litúrgica. E aí a gente pegou isso como, né, não, beleza, então não se canta. A gente cantava quando um padre pedia. E agora, quando você comentou, eu falei, não, então ela é litúrgica, né, da última formação que você falou. Então essa seria a minha dúvida, e essa é a música de exemplo, né? Assim como tem outras também que não seguem o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, mas falam de pedir perdão, de contrição e tudo mais. Essa é a minha dúvida. Para começar, eu vou usar uma máxima que, na verdade, descreve bem este caso. Toda música sacra é música religiosa, mas nem toda música religiosa é música litúrgica. E aí eu volto lá no número 29 da Instrução Geral, que vai falar o seguinte: em seguida, o sacerdote convida ao ato penitencial, realizado então por toda a comunidade, por uma confissão geral, sendo concluído com a absolvição dada pelo sacerdote. E ele traz uma advertência, ou na verdade, uma explicação maior sobre a estrutura Senhor tem de piedade de nós, número 30. Depois do ato penitencial, inicia-se o Senhor tem de piedade de nós, ou, no vulgar latino, Kyrie, a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Ou seja, subentende-se aquilo que nós falamos. Se o canto segue uma estrutura penitencial de súplica e louvor, pode-se seguir a este canto da estrutura Senhor tem de piedade de nós, uma vez que já não tenha sido elencada ela dentro da estrutura do canto. Continuando. Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamem o Senhor e implorem a sua misericórdia, é normalmente executado por todos, participando dele o povo e o grupo de cantores ou o cantor. Via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, não se excluindo, porém, uma causa de índole das diversas línguas ou da música e das circunstâncias, um número maior de repetições ou de intercalação de um breve tempo. Se o Senhor tem de piedade de nós, se o Senhor tem de piedade não for cantado, seja recitado. Vou ser cirúrgico, tentar, e não ser polêmico. É uma música litúrgica? Não. É uma música religiosa. Pode ser usada dentro do ato penitencial? Ordinariamente não deveria, mas pode. Sendo utilizada, o que a instrução acabou de dizer e qual é a recomendação? Se não manifestar a estrutura do Senhor tem de piedade de nós, independente de quantas vezes aparece, Senhor, piedade, 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 não tem problema. Vocês, não, tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 1. O próprio livro está dizendo, né? Dependendo da índole, da cultura dos povos, da métrica da música, né? Tudo bem. Isso precisa ser recitado, porque faz parte da estrutura. Então, pode cantar essa música? Se você me pedir para colocar regras e balizar, mas isso tem que ser com o padre e com o acordo de todo mundo, eu diria não. Porque eu entendo e vejo, até pela estrutura e a tradição dela, que é uma música religiosa, penitencial, que reflete esse sentido de perdão, de súplica, mas não sendo uma música litúrgica, porque não utiliza-se dos textos e da estrutura. Poderia ser usado? Poderia, mas eu não me lembro se aquele dia o padre depois no final invocou a estrutura Senhor tem de piedade de nós. Eu acredito que não lembro. Mas isso passa muito desapercebido. Isso quem vai começar a perceber, e isso é muito bacana, porque é sinal que de fato aquilo que nós ouvimos, estamos lendo e tentando meditar juntos, está incutindo em nós. Ué, cantei, não tinha estrutura, deveria ter sido recitada? Deveria. E se nós formos querer aplicar de fato, perdemos aquela missa por conta disso? Cantamos errado? Não. Ninguém é formado, nem a assembleia toda não é liturgista, e graças a Deus, né? Isso permite que a gente vá se construindo e se adaptando. Então, de linhas práticas, pode.
O legal é que ela acompanhe depois ali a estrutura, ou combinar com o padre, a gente vai cantar um canto religioso, penitencial. Assim, normalmente os padres têm na cabeça isso, né? É que começa a ficar complicado a gente falar para o padre fazer aquilo que ele deve fazer, né? Então, por isso que, de fato, a gente tem que partir daquilo que o padre Maurício mesmo disse. Eu acho que foi a intenção do Ale até questionar e cutucar. E muito obrigado por você, Hamilton, também colocar isso e apresentar esse melhor exemplo. Acho que é uma das músicas mais conhecidas, né? E tocadas em ato penitencial. Outra delas é Noite Traiçoeiras também, que é a mesma coisa, né? É uma letra penitencial, é uma letra que fala do sentido de perdão, mas que não utiliza-se da estrutura e ordinariamente uma música religiosa e não uma música litúrgica. Certo? Então, vamos lá, só para eu tirar minha dúvida, porque eu lembro que da última vez eu coloquei um outro exemplo de música. E também fala, né, ele não repete o texto Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, mas ele fala em misericórdia. Ele não segue isso. Então, essa música, por exemplo, Misericórdia, Senhor, Misericórdia, que é muito cantada em ato penitencial, ela também não é litúrgica, entrando nesse contexto que você acabou de falar, certo? Vamos, para ficar assim mais fácil de entender, vamos entender, pelo menos aqui nesse momento, música litúrgica com música que segue a estrutura do rito litúrgico, que assim fica mais fácil da gente conseguir balizar as coisas. A mesma coisa vai se aplicar nessa música. É possível tocá-la no ato penitencial como uma música que leva a comunidade a invocar o pedido de perdão, de misericórdia, esse sentido de aclamação e louvor a Deus? Sim, porque a própria liturgia dá esta abertura. Mas a recomendação é que ela possua a estrutura e, se não possuir, que o padre, então, o invoque junto com a Assembleia. Aí a gente começa a entrar em algumas divergências da nossa própria conferência episcopal e da sequência de musicistas e liturgistas que estiveram lá. Mas exatamente. Então, é que essa é a grande dificuldade de tratar de liturgia e de música litúrgica na Igreja do Brasil. Isso é minha opinião, tá? Nós temos a orientação, tem a estrutura geral e tem também as orientações práticas da Conferência Episcopal. Então, às vezes, fica um pouco difícil caminhar lado a lado, porque a Conferência Episcopal, de fato, cumprindo o seu dever, o seu papel, ela abre muito, né? E ela tem esquemas de celebrações que transcendem a estrutura geral da missa. Quando ele pergunta para mim de Senhor, tem de piedade, né? Misericórdia, Senhor, e essa do Laércio, elas cabem dentro da nossa estrutura. Elas podem ser utilizadas como canto do ato penitencial. Mas agora nós, por isso que repito, né? Se a gente entender música litúrgica, então, com a música que está dentro da estrutura da celebração, ela se torna uma música religiosa e que precisa desse complemento, né, litúrgico, de oração litúrgica, na sequência dela, para que, de fato, se encaixe ou se tenha feito a estrutura geral. Sim, 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 sim. A gente tem, na verdade, um outro, não problema, mas é uma realidade muito forte da nossa conferência, e quando a gente fala de textos prontos, enviados pela conferência para todo o Brasil, a gente está falando que a gente tem missa, a gente tem padre todo dia, mas a maioria desses cantos, muitas vezes, é utilizada em círculos bíblicos e celebrações da palavra que admitem esse tipo de música e esse tipo de canto, né? Diferente, por exemplo, a gente tem o costume e orientação na paróquia, cito só um exemplo que vai chegar perto de nós daqui a pouco, de se cantar o hino da campanha da fraternidade no canto de entrada, canto de abertura. Sendo que a própria CNBB já advertiu e coloca, até, se eu não me engano,
lá no livro de partituras, né, para se cante como louvor final, e cante no final, né, que não é, na verdade. Exatamente. Sim. Bom, mas para que a gente não saia e consiga responder aí a inquietação de Hamilton, é uma música religiosa que pode ser utilizada. Se nós quisermos ser aí pios, conforme a instrução recomenda, seria necessário invocar depois do canto: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Porque isso não, eu não estou dizendo que ela não pode ser usada. Pode, deste modo, né? O problema é que, uma vez que não existe entre nós aí, né, aqui retorno àquilo que o padre Maurício disse, né, estas bases, ou esta nossa orientação geral para todo mundo, isso vai começar a criar isso entre nós. Puxa, será que pode? Mas vou cantar, não vou, tá seguindo, não tá? É um canto de perdão, é um canto de misericórdia, é um canto de aclamação, mas não tem a estrutura, então não pode. Começa a ficar um pouco mais difícil. Mas sobre esta música e sobre estas duas, tanto nessa quanto na última, são músicas penitenciais? Sim. Podem ser utilizadas? Sim. Desde que seguindo, desde que elas se encaixem dentro dessa estrutura, ou seja, se elas não têm ali o Senhor, o Cristo, o Senhor, e se entoe, né? Se elas tiverem, muito bem. Então, a gente pode Romulo, fazer... só um minuto, eu não quero ser chato e acabar também com o repertório do povo, mas eu lembrei de outra também que não segue, que é muito cantada, que não segue também o Senhor, Cristo, Senhor, que é aquela que ela só fala na misericórdia, misericórdia, Senhor, Cristo, piedade, tem de piedade de nós, Cristo, piedade. Aí segue misericórdia, misericórdia, Senhor. No caso, essa, por exemplo, já encaixa aí nessa formatação ou não? Ó, via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, não se excluindo, porém, por causa da índole das diversas línguas ou da música e das circunstâncias, um número maior de repetições ou de intercalação de um breve tropo. Se o Senhor tem de piedade e não for cantado, seja recitado. Ele está dentro dessa estrutura? Eu fiquei na dúvida. De modo geral, não. Logo, deve ser recitado depois. Ok. Pergunta, aproveitando já, senão eu vou perder a linha aqui. O músico pode puxar o Senhor tem de piedade após o canto musical, não, ou o padre que tem que puxar? A função da presidência da Assembleia Litúrgica é muito clara. É o sacerdote, é aquele quem preside. Por isso que, assim, o ministro do coro é aquele quem, com a Assembleia, entoa as partes fixas, o canto de um modo geral. Mas aquele do qual é confiado a missão de conduzir esse momento do Senhor tem de piedade de nós, é o sacerdote. Por isso, se ele não fizer, perdão, tá bem, tá cantado. Turma, o que eu ia propor é o seguinte, eu conversar com o padre Maurício e combinar isso com ele. Quando a gente cantar um canto que seja penitencial, mas que não segue a estrutura certinho, ele puxa no final. E que ninguém fique ofendido por isso. Assim, foi uma decisão. Eu acho que isso é bem viável. E a gente perde menos música, né, digamos. Sim, sem dúvidas. E, como eu disse, se aqui eu estou me valendo, nesse momento, só da estrutura geral, né, da Instrução Geral do Missal Romano. Mas, como disse, as estruturas de celebração que a nossa conferência possibilita
são válidas. Por isso diz, não é errado. Não está errado. Mas existe uma recomendação para que isso possa acontecer. Então, por isso que realmente vale a pena esse combinado, esse entender, na verdade, entre músicos e celebrantes, do modo como nós vamos proceder. Tudo certo até aqui? Alê, te faço uma pergunta difícil. 20 e 15, Oi. Vamos para Salmos ou não? Como é que tá a turma aí? Eu tô chegando em casa agora, finalmente. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcos. Eu entrei depois porque eu tava dando banho na Maria Rita e no Daniel, então, 2 bebês aqui. Não, por mim tá tudo bem aqui, viu? Vamos assim, só para que a gente não se estenda, como a gente já está com meia hora, vamos mais 15 até 21h30, assim a gente fecha de um modo geral, pelo menos 45 minutos dessa formação, porque eu sei que depois o Alê tem alguns recados também do coração para nós, e a gente faz, na verdade, uma introdução aos Salmos agora, e depois continua com até possíveis dúvidas e contribuições para que a gente continue na próxima, né? Como eu disse a ele, é uma proposta que a gente de fato consiga abordar o Aleluia já na próxima. Afinal de contas, será o finalzinho do mês de fevereiro, ainda não estaremos na quaresma, né? E será um momento muito propício para falar do Aleluia, para falar do que colocar no local, se tem algo para se colocar, enfim, vai ser bem bacana. Convido para que vocês tomem a Sagrada Escritura consigo, já que estamos iniciando então uma nova parte fixa, e vamos para o Salmo 4, oração da tarde. Quando invoquei, atendeu-me o Deus da minha justiça. Na tribulação, me aliviaste. Compadeceste de mim, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Para que amais a vaidade e procurais a mentira? Ficai sabendo, o Senhor tornou maravilhoso o seu consagrado. O Senhor me escutará quando eu o invocar. Na vossa ira não pequeis, falai em vossos corações. Em vossos aposentos acalmai-vos. Oferecei um sacrifício justo e esperai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará a felicidade? Levanta como um sinal sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Concedestes mais alegria ao meu coração do que quando eles têm fartura de trigo e vinho. Em paz, logo que me deleito, adormeço, porque só tu, Senhor, me confirmas na esperança. O livro dos Salmos, ordinariamente, seria necessária uma formação muito mais extensa sobre ele, porque ordinariamente, né, de uma forma prática, nós estamos falando, além da estrutura de uma parte fixa da celebração, nós estamos falando de um livro contido dentro da Sagrada Escritura, né? E de um livro muito particular, né? Recitado já por Jesus, muitos dos salmos, né? Utilizados desde o início da primeira comunidade. Então, o seu sentido teológico é muito, não maior, mas é muito, talvez, conhecido e muito mais amplo que nós poderíamos abordar aqui. Mas vamos nos centrar novamente naquilo que consiste, então, a proclamação dos salmos. Lembrando que as leituras na celebração não são aquela primeira leitura, né? Primeira leitura no sentido que é o primeiro texto, mas as leituras não são lidas, as leituras são proclamadas, assim como o salmo, desta proclamação salmódica, na verdade, e aí vai o que nós vamos entrar, existem 3 tipos, ou 3 formas, 3 fórmulas que se aplicam este momento, essa parte fixa e essa nossa participação de um modo geral, que é muito mais evidenciada do que as outras músicas, porque normalmente o salmo é recitado de forma de solo e coro,
então o músico, de fato, torna-se em evidência nesse momento dentro da celebração. Assim como nós fizemos em todas as outras, parto daquilo que é a orientação dos livros litúrgicos, daquilo que se diz sobre os salmos. Então, agora não estarei mais, por propriamente dito, nós estamos na liturgia da palavra, então não utilizarei do missal romano, mas partirei do lecionário. E o lecionário, assim como o missal, possui uma introdução ao lecionário, que é onde está toda a recomendação e toda a formulação acerca destes livros e dessas partes, né? Primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. O número 19 traz uma informação muito interessante. O salmo responsorial é uma parte integrante da liturgia da palavra. Tem grande importância litúrgica e pastoral. Por isso é preciso instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus que nos é transmitida pelos salmos e sobre o modo de converter os salmos em oração da igreja. Vou repetir esse finalzinho que é muito interessante. É preciso instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus, que nos é transmitida pelos salmos, e sobre o modo de converter os salmos em oração da igreja. Aqui a gente já tem uma advertência introduzida nessa palavra, no que se diz de instruir. Logo, é preciso ensinar que as pessoas, ao ouvir os salmos, ouçam também a palavra de Deus e façam desta palavra oração da igreja. Aqui a gente remonta à própria formulação e escritura dos salmos, se eu posso dizer assim. Os salmos foram escritos pelo autor eclesiástico, pelo autor bíblico. Até aí tudo bem. Mas em que momento eles foram escritos? A maioria deles em momentos de grande adversidade, de grande dificuldade ou de grande celebração. Por isso utilizamos o Salmo 4, que na verdade é tido como oração da tarde. E os termos que o Salmo 4 utiliza é muito, mas pelo menos de minha parte, vejo que é fácil a gente de fato se debruçar sobre o texto, a gente entender que o autor ali está conversando com Deus. Mas ao mesmo tempo que ele conversa com Deus e escreve a sua oração, ele faz a história e a história é rezada por ele. Dou um exemplo disso. Compadece-te de mim, escuta a minha oração. Ele está vivendo a sua oração com Deus. Isso é a sua história. Mas ele faz uma pergunta àqueles que também estão acompanhando. Ou seja, a quem este salmo, aquele escrito, é dirigido. Filhos dos homens, até quando tereis um coração pesado? Para que amais a vaidade e procurais a mentira? Começam questionamentos, inquietações, aquilo tudo que é colocado pelo salmista como fruto da sua oração, mas também como resposta daquilo que ele ouve de Deus. E assim a gente consegue entender este instruir o povo a ouvir a palavra de Deus e a fazê-la tornar a oração da igreja. Logo, o Salmo não é uma música entre a primeira leitura e a segunda leitura ou o Evangelho. Ele não está ali para fazer apenas a união do Antigo e do Novo Testamento, porque há variações na estrutura que normalmente, principalmente no período pascal, as duas leituras são, na verdade, do Novo Testamento. É sim, na verdade, um texto meditativo, mas não apenas para a gente meditar ao ponto que se pode trocar o salmo, o texto do salmo, com qualquer outro canto meditativo. A gente tem um grande exemplo, acho que talvez o melhor deles, de salmo. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, na clássica melodia e estrutura, que é uma música religiosa, que está baseada e escrita em cima completamente de um salmo. Mas não é o texto do salmo utilizado no livro litúrgico. Em cima desta, outras tantas que existem, que na verdade se tornaram refrões meditativos em comunidades de oração, enfim, né? Em outras possibilidades. Mas para dizer, o salmo tem uma função dentro da liturgia da palavra. É um canto meditativo que recorda a aliança do povo de Deus
que faz o povo de Deus escutar a voz do seu Senhor, mas que quer impelir, ou seja, que quer fazer com que ele reze, que ele medite a sua vida dentro dessa vida, dessa dinâmica de igreja, assim como os outros na história fizeram. Eu ouvi a primeira leitura, medito, faço essa reflexão da voz do Senhor que me fala, coloco isso sobre minha vida, e mais perto disso, aquilo que o Senhor disse e que outros conviveram com ele, que está na segunda leitura, normalmente, uma leitura do Novo Testamento, até que ele mesmo nos fale no seu Evangelho. Seguindo, ele ainda coloca: o salmo responsorial preferencialmente pode ser cantado. Na forma responsorial, o salmista ou o cantor do salmo canta as estrofes do salmo e toda a assembleia participa cantando a resposta. Vou ler só a primeira frase e já vou seguir. O salmo responsorial preferencialmente pode ser cantado. Avanço para o 22. O salmo segue a leitura. Se não for cantado, deve ser recitado da maneira mais adequada para a meditação da palavra de Deus. O salmo responsorial é cantado ou recitado por um salmista ou por um cantor, estando no ambão. E avanço um pouquinho mais para frente, agora para o número 55. Para que os fiéis cheguem a adquirir uma estiva viva da Sagrada Escritura pela audição das leituras, é necessário que os leitores se desempenhem este ministério, embora não tenham sido oficialmente instituídos, sejam realmente aptos e estejam cuidadosamente preparados. A preparação espiritual supõe pelo menos uma dupla instrução, bíblica e litúrgica. Ou seja, a primeira orientação e dica para quem vai cantar o salmo, para quem vai proclamar o salmo. E nós temos um exemplo muito perto de nós, mas não quero citá-lo oficialmente. É preciso ler, é preciso rezar o salmo. Senão eu corro o risco de chegar ao ambão com aquilo que eu li no livro, eu não encontrá-lo e não saber o que fazer. Por que digo isso? Assim como os leitores se preparam para a leitura, leem, rezam, identificam as palavras, essa dedicação também precisa existir para o salmo. O salmo não é uma música que muda todo final de semana ou todo dia que eu vou cantar na missa. O salmo é estrutura litúrgica, o salmo é parte fixa da missa. O salmo é o momento que nós meditamos a palavra de Deus e que Deus continua a nos falar por meio dele. É a recordação mais forte dentro da estrutura da liturgia da palavra da aliança que Deus faz conosco. Logo, não dá para... vamos fazer as outras partes, né? Aquilo que a gente às vezes faz, né, quando vai cantar ou vai ensaiar, né? Vamos ensaiar canto de entrada, final, essas que são mais difíceis, depois o salmo a gente vê. Cuidado. A gente pode estar matando, de fato, a celebração, e aqui me entendam o que eu quero dizer, né? Por um descuido nosso. E o salmo merece essa atenção. Tem, mas eu não vou entrar nisso hoje. Eu ia falar exatamente isso, eu fiz até um João Kleber aqui. Para. Eu gente... comentei com o Ale hoje à tarde, mandei um áudio para ele e falei: Ale, eu estou muito tentado a que a gente consiga entrar nisso e pelo menos apresentar a vocês, né, as 3 fórmulas e os 3 modos, né? Explicando para quem não conhece o que é aceno, o que é flexa e o que é parada, né? Que a própria liturgia já oferece dentro da estrutura do salmo. Como me resta apenas 1 minuto daquilo que a gente propôs, por favor. Pode. Não só isso. Não só o salmo, né? Qualquer música dentro da missa, pelo amor.
Vou apenas colocar um asterístico aqui, carismático. Nós somos uma casa salesiana. Dom Bosco odiava isto. Dom Bosco recriminava entre os meninos quando pegavam músicas seculares e colocavam dentro da celebração. Na verdade, a gente lembra da música, e não, a gente não presta nem atenção no salmo mais, né? Pelo menos não era Seguro-Tchan, né? Longe aqui de querer privilegiar, reconhecer, fazer qualquer coisa do tipo, eu entendo que nós estamos aqui reunidos como comunidade, então é justo que a gente também faça isso e aborde. Mas eu gostaria de fazer um elogio até aberto, embora não estão aqui. Eu não sei o nome dele, mas ele canta no Paz e Bem. Para mim, e reconheço, né? A pessoa, de fato, ali reza, ali o salmo, mas a entonação e a forma, e na próxima encontro eu explico qual é a forma que ele utiliza, né? As pessoas começam a cantar até as estrofes do salmo. Por que isso é muito bom? Porque o povo está rezando. Porque o povo, de fato, entendeu que a música, que a melodia, que a métrica está servindo para que a gente cante e reze. Aí vem a outra divergência. Nem sempre é para cantar. Pode ser recitado, deve ser recitado. E tem até uma forma de recitar corretamente. Não é uma forma, como se diz, melancólica, mas é uma forma que, para quem conhece, métrica. Né? Para os músicos, de um modo geral, entendem muito bem isso. Né? Então, assim, nós estamos bem no caminho. Graças a Deus, nós temos excelentes salmistas na paróquia. Eu citei só um caso. Mas nós ainda precisamos avançar no sentido de entender, de fato, a força que o salmo tem dentro da liturgia da palavra e o que nós fazemos com isso. Boa noite, gente. Posso entrar um pouquinho? É o seguinte, acho que nos últimos tempos eu tenho ouvido e visto um imenso número de diferentes salmistas e diferentes estilos, diferente tipo, porque eu tenho visto 99% das nossas missas hoje, né? Por cada transmissão, etc, etc. E acontece muito de aquele lindo... Todo mundo sabe que eu sou pai do Gustavo. E eu puxava a orelha do Gustavo. Ele Gustavo, tem o ritmo e o rumo de compositor. Então, ele fazia aquele salmo que sobe. Ó, tá vendo minha mão? Que lindo, uma composição. Mas o povo não vai cantar aquele refrão. O povo não vai ver. Talvez a música seja tão linda que a música vai chamar mais atenção do que a própria letra. Então, tem muitos artistas que nós temos, todos sabem, né? Artistas que fazem um salmo lindo. Mas aí pergunta, qual que era a mesma letra do salmo para qualquer um não sei. Do que aquele cara que faz o salmo com 2 tempos, com dois acordes, né? Mas faz uma melodia direta e reta que marca a letra. Outra coisa, em outros tempos, a gente gostava muito de praticar esse salmo com o povo antecipadamente antes da missa dos fins de semana. E não se faz mais, por N motivo, por som, por ajustar som, por muitos ensaiarem naquele meia hora antes da missa, por N motivos. Aquele salmo que a gente poderia passar para o povo ali nos 10 minutos de antecipação e chamar, inclusive, para atenção do povo que está na igreja, que não é para conversar, que já podemos rezar, tudo, a gente poderia ensaiar aquele refrãozinho do salmo. Coisa que a gente fazia lá, talvez o Virgílio chegou a fazer e lembrar também, né, que aqui acho que só tem eu e Virgílio, a Juliana não sei, desses tempos, né, os outros são tudo criança, e nós fazíamos isso, e era de boa
qualidade, não a música, mas a interação com o público, com a Assembleia, né? E se aproveita, tira eles dos celulares, né? A Assembleia que está na pré-missa ali, tudo com o celular na mão, bate-papo, você tira eles, ensaia esse salmo com eles. Então, só colocando essas atitudes que a gente tinha e vai se perdendo por N motivos que não vem ao caso agora, né? É O isso. Marcos, eu sou de 84, viu? Tá bom. Mas não, a gente, eu sou desse tempo, sim. Mas eu queria falar uma coisa da questão do salmo, porque quando eu vou escolher o salmo para as crianças cantarem, o Wanderson e eu, a gente tem uma preocupação de que a criança tenha, porque eu não gosto que elas, se o salmo vai ser cantado, eu falo para elas, a gente vai cantar o salmo inteiro, né, na missa de domingo. Então, até hoje, faz 5 anos que as crianças começaram a cantar, todas as missas que elas cantaram o salmo. E a gente sempre se preocupou, antes de ter os meus filhos, todo ano eu ia fazer o curso em Santos de liturgia da irmã Miriam. Então, eu tenho até os livros de salmos dela, os CDs, né? Eu não tenho onde tocar o CD mais, mas eu tenho os CDs aqui ainda. E eu sempre a gente conversa muito com o Wanderson, tem que ser um salmo que a Assembleia cante. Então, tem que ser algo que a Assembleia... igual foi o que o Marcos falou. Às vezes, a gente vai escutar umas melodias, tem tanto altos e baixos, assim, eu me sinto indo para Minas, subindo e descendo montanha. E eu falo assim para eles, as crianças têm que ter segurança de cantar. E tem que ser algo que uma senhorinha cante, que uma criança cante junto, então, quando a gente vai escolher o salmo para as crianças, até eu fico muito na dúvida, isso eu nem sei se eu estou escolhendo a melodia correta. Eu penso muito, toda vez, muito no que a irmã Miriam falava nas formações dela, mas o meu ponto-chave eu quero que a minha criança tenha segurança de cantar e que a Assembleia cante junto com ela. Porque se eu coloco algo ali que a Assembleia não consegue cantar, eu não estou permitindo que a Assembleia faça parte de um momento da celebração. E essa é muito a nossa preocupação. Mas, assim, até hoje, graças a Deus, todas as que as crianças cantaram, o povo cantou junto. Sim, sem Mas eu tenho muito essa Mas, preocupação, Rômulo, da Assembleia cantar com as crianças. E está correto, afinal de contas, ainda mais, isso é possível, acho que todo mundo vai entender, né? Quando uma criança vai cantar, né, a atenção da Assembleia ainda se volta mais ainda para aquele momento. Então, de fato, escolher uma melodia que, primeiro, caiba bem a situação vocal da própria criança, né? Às vezes criança, adolescente, jovem, está com mudança de voz, exige muito, quer pegar aquela melodia que é altíssima, e a criança, coitada, né, vai exigir muito, fica ruim. É ter esse cuidado mesmo, né? E, de fato, de melodias que caibam tanto a criança quanto a Assembleia e que sirvam bem a liturgia, que façam o povo rezar. Eu não vou avançar no sentido dos Salmos, a gente vai ficar só com essa instrução aí primeira, um livro dos Salmos, entendendo um pouco o que rapidamente, e esses comentários que a gente fez sobre o salmista e a importância, o modo de proceder dele. E na próxima a gente aborda aí um pouco mais sobre o salmo em si, sobre os tempos, as formas, do que existe, daquilo que é colocado primeiro como orientação, e também comentar aquilo que a gente realiza e que é muito bom, que também tem muitos frutos. Obrigado, viu? Obrigado, Rômulo. E a gente continua com o salmo, então, na próxima vez. Eu vou tentar cobrir aqui em 5 minutinhos para a gente... alguns recadinhos paroquiais. Na verdade, eu conversei com o padre, né? O padre está há 1 ano aí com a gente. E eu perguntei, né? O que incomoda, o que não incomoda, toda aquela questão, né? E ele falou que, em geral, ele gosta muito, ele não se sente incomodado com o que a gente vem fazendo,
né? Mas tem alguns detalhinhos, né? Alguns detalhes que eu acho que é importante a gente pontuar e a gente tentar evitar na hora que a gente estiver fazendo, né? Na hora que a gente estiver ministrando a música. Então, não tem nada novo aqui, é praticamente a gente lembrar algumas recomendações. Primeira, terminar as músicas quando acaba o momento. Acabou a produção de entrada, corta a música. Acabou o ofertório, corta a música. Posso só fazer uma advertência nisso que você está falando? Uhum. A atenção nossa, a atenção dos músicos é muito importante. Não é acabou a procissão de entrada, acabou o momento da elevação ali das preces, das ofertas no ofertório, que vai parar de cantar. A incensação continua. Então é importante continuar o canto durante a incensação da entrada e durante a incensação do ofertório. Perdão. Sim, e eu vi um ministério que fez uma coisa bem legal. Acabou ali, não dava para voltar um refrão, alguma coisa, ficou um instrumental. Ficou só um fundinho de música, só para não ficar aquele silêncio. E esse silêncio, por sinal, o padre também gosta, tá? Se ficar em silêncio, ele também vai achar bom. Mas é isso. Na comunhão, principalmente, a música somente enquanto tem gente na fila. É simplesmente para a distribuição da Eucaristia. Acabou a distribuição, silêncio. Sem música de ação de graça, sem nada. Isso que ele pediu, né? Tanto que a gente comentou com ele que, como os músicos estão comungando antes da música, assim, mas fica um buraco ali, né? Fica um silêncio. O padre falou assim, qual que é o problema do silêncio, né? Deixa o silêncio. Depois toca a música, acabou a fila, acaba a música, né? Muitas vezes a gente quer tocar mais uma coisa, a gente gosta, né? Mas tem que segurar. Eu vou mandar isso aí também para todo mundo, porque aqui a gente está em pouca gente, né? Música como parte da liturgia, né? E principalmente tendo a ver com... E deu uma piscada na luz aqui. Tem que ter a ver com o que está acontecendo. E o que aconteceu, o exemplo que ele deu é que uma banda tocou de entrada uma música de Maria, né, mas que não era uma missa de liturgia de Maria, era a liturgia de bodas de Caná. Eu até falei para o padre, não, mas é porque foi Maria que pediu para Jesus fazer lá o esquema. Por isso que ele cantou a música de entrada de Maria. Tentei amenizar ali, né? Mas ter essa atenção. Então, ele falou que isso incomoda ele. Que ele fala assim, pô, mas não tem nada a ver essa música aqui, né, nesse momento. Então ele pediu para a gente prestar bastante atenção nisso aí. São esses dois pontos. Tá? Um outro ponto também é com relação ao ensaio. Né? O estúdio hoje está equipado em microfone, tem cabo, tem equipamento. E a ideia é que a gente agora está vivendo esse novo pico aí da doença, né? Graças a Deus, a maioria já está vacinada, a gente não está tendo um impacto muito grande, mas, à medida do possível, tentar voltar ensaios, né? Usar o estúdio, o espaço que a gente tem lá, para que a gente possa se preparar. O Romulo acabou de falar que não é para chegar e tocar antes da missa. O Marcos estava dando esse exemplo também, que a galera usa meia hora antes da missa para ensaiar, que não é. E, eu tô junto, tá? Eu também tô fazendo isso aí, provavelmente. Mas precisamos voltar a ensaiar, né? E, por último, eu queria colocar aqui, eu não sei se todo mundo já entrou, mas é um site que eu tô montando aqui para a gente ter a informação. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, montei esse site rapidinho aqui no Google. Então, tem a nossa escala aqui embaixo. Aqui vocês podem ver quem que vai. Hoje era Ana Glaucia Noite. Você foi? Foi. Ela falou que foi. Então, assim, aqui a gente tem informação da escala. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa errada, sábado a gente ainda está sem música. Eu preciso ver quem que vai sábado, mas eu vou tentar o próprio Roger, né? Normalmente vai. E que você pegou o segundo, né? Segundo sábado, né, Ana? Ale, Oi. outro dia eu entrei nisso aí para ver também. Eu estava em dúvida esse negócio de quinto domingo, enche a paciência.
e entrou a reserva do estúdio e não achava essa que você está mostrando aí. Tem algum lugar que você muda aí que eu não sabia? Mas você entrou nesse site e apareceu a reserva do estúdio? Exatamente no site aí que tem. Não, você deve ter clicado no uso do estúdio, porque daí quando você entra no uso do estúdio, tem a escala do estúdio. Escala não, a agenda do estúdio. Mas aqui na inicial, é para aparecer, todos os computadores que eu testei isso aqui, ele entra a escala dos músicos. Agora eu estou no celular, estamos sem aqui na reserva também de energia, que caiu energia e está chovendo que nem dá. Mas então eu estou no celular agora, não dá para checar. Mas eu tenho certeza que eu olhei, era estúdio, agora eu não sei para cima. Tá, entra lá no site de novo e se aparecer estúdio, você me avisa, mas eu estou acessando agora, é o mesmo site. Então deixa eu aproveitar que eu estou falando, só para aqui colocar meu penário, né? Nós somos, aí se eu tiver errado, mais de 100, né, Alexandre? Se somos mais de 100, o pessoal não está cadastrando, porque a gente estava com 50 pessoas só cadastradas. Mas tá bom, vamos ficar com 50. Nós estamos com 1, 2, tá com 6. É triste isso, né? Mas a gente é perseverante, a gente é brasileiro e não desiste nunca. Daqui a pouco o pessoal aparece, a gente vai conversando. O primeiro encontro que eu fiz desse, eu tinha 14 anos, tá bom. Eu não consigo enfiar a faca nas costas da galera para vir participar, né? Ainda, por enquanto. Tranquilo. Segue. Então aqui, dentro do manual do músico, eu estou colocando exatamente o que a gente está conversando. Eu só fiz por enquanto do ato penitencial. Então aqui tem as 3 fórmulas, tem exemplos de músicas que são exatamente a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, daí aqui tem do tempo comum. Algumas músicas, daí tem alguns, eu posso chamar de textos ou antífonas, né? Antífonas diferentes que a gente tem, então com exemplos de músicas. E ainda tem parte de advento, quaresma, e o que mais vocês tiverem de sugestão? Assim, tem uma música legal, super bonita, que serve bem para o tempo pascal. Manda para nós. É uma que serve muito bem para o tempo, outro tempo, né? Não sei o que mais pode ter, a gente vai colocando aqui. Então, era isso. Eu queria só apresentar o site para quem ainda não tinha visto. Aqui na operação da mesa ainda não coloquei, mas a ideia é que a gente tenha algumas instruções, aqueles vídeos lá. Eu preciso atualizar os vídeos porque mudaram algumas coisas, né? Então a minha ideia é atualizar os vídeos. E no uso do estúdio, por enquanto, tem a agenda. Não tem ninguém que marcou ensaio ainda. E se alguém quiser agendar, eu coloquei um botão aqui que vai para o calendário do Google, onde as pessoas que têm permissão, que já tinham antes, conseguem vir aqui e acessar. Eles têm que selecionar aqui os negócios, daí eu consigo vir aqui e marco, né, um ensaio novo. Ale, eu quero justificar uma coisa. As crianças, eu costumo ensaiar no centro pastoral, e como elas são muitas, né, lá eu deixo, ainda mais por causa da pandemia, eu deixo elas mais separadas. Mas elas ensaiam toda semana, regularmente, para o terceiro domingo. Mas, assim, também eu costumo ensaiar elas lá, porque geralmente só tem o Wanderson tocando. E agora, como... eu até falei para sua esposa aquele dia que eu não vou mais convidar você para tocar, né? Que você perdeu a vaga agora. Então, aí muda a situação, se tiver mais instrumento. Mas, como é só o Wanderson, a gente ensaia lá na sala pastoral, tá? Sim. Não, a gente sabe, tem banda que está ensaiando sempre, o Sementes está ensaiando sempre, é que eles não marcaram, mas ontem eles estavam ensaiando, então tem alguns ensaios acontecendo, é importante, mas veio essa motivação aí para que a gente volte a ter essa prática. E se vocês tiverem mais alguma sugestão também que a gente pode colocar aqui que é bom para ter para todo mundo, me avisem, eu vou colocando. Eu acho que é um recurso fácil aí da gente trabalhar e ter informação. Beleza?
Você está em 90% das missas. Quando você ficar em dúvida, você vai, Ana, porque é você. Mas tranquilo. Legal. Então, Romulo, você fez a oração inicial, você já pode fechar também para nós aí hoje? Pode ser? Sim, senhor. Colocando-nos em atitude de gratidão a Deus pela oportunidade de nos reunir, de nos debruçar sobre as instruções, a recomendação de que ao longo dos séculos a Igreja formulou para que a gente pudesse viver melhor aquilo que é a celebração do mistério da Santíssima Trindade, a renovação do mistério pascal, a celebração da Santa Missa de modo particular, que essa gratidão transforme-se também em oração, pedindo aí a ajuda daquela que primeiro cantou ao Senhor a sua presença e o seu diálogo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda o resuminho e atualiza o site aqui agora com um hino de louvor e a gente já pode começar a colocar alguma coisinha ali no salmo. Valeu. Feliz Boa noite a Natal todos. para vocês. Valeu.